Olá, eu me chamo Tiago Prego e nessa nossa videoaula de hoje veremos o assunto modulação digital. Então, vem comigo. O último bloco da figura 22 mostra que a última etapa de um transmissor digital é justamente a etapa de modulação digital, que significa modificar um ou mais parâmetros da onda portadora de maneira proporcional à mensagem que será transmitida. E relembrando, quando estudamos a modulação analógica, vimos que existem três tipos base. Quando modificamos a amplitude do sinal, nós chamamos de AM, ou modulação em amplitude. Quando mudamos a fase da portadora, chamamos de PM, ou modulação em fase. Quando modificamos a frequência angular da onda portadora, chamamos de modulação em frequência, modulação FM. E a modulação digital segue a mesma ideia da modulação analógica, com a diferença que na modulação digital, a mensagem a ser transmitida tem um número finito de possibilidades, porque na modulação analógica, a mensagem analógica, ainda que seja uma mensagem de amplitude, essa amplitude ela possui infinitos valores, ainda que fique, por exemplo, limitado entre 0 e 5 volts, tem infinitas possibilidades. Já numa modulação digital, você tem um número limitado de possibilidades, um número finito de possibilidades, o que facilita muito na recepção, porque você sabe quais são as possíveis opções, quais são as possibilidades. Então, não tem, por exemplo, numa modulação binária de duas possibilidades, dá uma terceira possibilidade. Ou vai dar o bit 0 ou vai dar o bit 1. Não tem como dar outra coisa. Então, isso facilita aí muito na transmissão e na recepção. Quando transmitimos um bit de cada vez, dizemos que a modulação é binária, porque cada símbolo desse conjunto de possibilidades só tem duas possibilidades, ou o bit 0 ou o bit 1. E quando transmitirmos 2 ou mais bits por vez, dizemos que é M-área, onde M é o número de possibilidades. Então, se forem 8 opções, é 8 área, né? Então, e se temos 8 possibilidades, transmitimos 3 bits de cada vez. Então, 2 elevado a n bits dá m possibilidades. E a operação inversa de 2 elevado a alguma coisa é o log na base 2. Existem 3 tipos básicos de modulação binária. Quando mudamos a amplitude, e lembra, só tem 2 possibilidades, então dá essa ideia de chaveamento, ou uma opção ou outra opção, como se estivesse mudando uma chave seletora. É a modulação do tipo ASK, Amplitude Shift Key, em português, chaveamento de amplitude. Quando modificamos a fase, é PSK, ou Phase Shift Key, chaveamento de fase. Se mudamos a frequência, é FSK, Frequency Shift Key, ou chaveamento de frequência. Sobre a modulação ASK especificamente, modificamos, como eu falei, a amplitude da portadora de acordo com o valor de bit a ser transmitido. Ou seja, se transmitiremos o bit 0, é a amplitude referente ao bit 0. Se transmitiremos o bit 1, é a amplitude referente ao bit 1. Não necessariamente para o bit 0 a amplitude é 0 e para o bit 1 a amplitude é 1. A única coisa é que bit 0 tem uma amplitude específica, bit 1 tem uma outra amplitude específica
que devem ser diferentes, mas o restante da portadora é igualzinho. Diferente quando vimos em codificação que as ondas têm um formato quadrado, geralmente quando fazemos uma modulação digital, a forma de onda base é um cosseno. Então aqui a nossa portadora é um cosseno de 2πfct, onde Fc é a frequência da portadora. E na modulação ASK, essa frequência não muda. A única coisa que muda é a amplitude. Então, aqui tem um exemplo, tá? Em que a amplitude para o bit 0 vai ser igual a A0 e para o bit 1 vai ser A1. Então, aqui estão dois exemplos em que A0 tem um valor, A1 tem outro valor. No caso que é muito comum, em que a frequência da portadora é igual à frequência de bit, ou seja, um bit vai ser transmitido a cada ciclo completo da portadora. Aqui vemos um outro caso em que a frequência da portadora é o dobro da frequência de bit. Se a gente for pensar em período de bit, durante um período de bit, cabem 2 períodos da portadora, 2 ciclos completos da portadora. É muito comum que o período da portadora seja um múltiplo inteiro da frequência de bit. Um exemplo bem parecido com a codificação on-off, tá? Mas aqui é a modulação com essa ideia de on-off. E, inclusive, esse tipo de modulação ASK ganha até um nome específico, que é OOK, que é on-off keying, mas continua sendo ASK, porque para o bit 0, a amplitude vai ser igual a 0. Para o bit 1, a amplitude vai ser igual a 5 volts. Tá? Então, aqui, a ideia é transmitir a sequência 1, 0, 1, 1, 0. Ou seja, vai ser essa forma de onda, depois vem essa forma de onda, 2 vezes essa e depois essa. Vamos ver como é que fica? Aqui, bit 1, bit 0. Lembra que o período de bit a gente viu na descrição que são 4 milissegundos. Então, de 0 até 4 milissegundos, bit 1. De 4 até 8, bit 0. Depois vem 2 bit 1. E, por fim, bit 0. Mesma ideia da codificação, a única coisa que muda é a forma de onda. O jeito de pensar é bem parecido. Nesse outro exemplo, temos a mesma sequência de bits, mas muda só a forma de onda. Nesse caso do símbolo 0, do bit 0, a amplitude é 5 volts. Nesse outro caso, a amplitude é 10 volts. E temos também que a frequência da portadora é o dobro da frequência de bit, ou seja, o período da portadora é metade do período de bit. Então, mantendo aquela sequência, bit 1, bit 0, 1, 1, 0, bit 1, bit 0, bit 1, bit 1, bit 0. Na modulação FSK, o que muda não é a amplitude, é a frequência. Frequência angular ou frequência linear, que quando muda uma outra, já que frequência angular é 2π vezes a frequência linear. Então, temos uma frequência para o bit 0 e uma outra frequência para o bit 1. E é comum que essa frequência para o bit 0 e para a frequência do bit 1 sejam múltiplos inteiros da frequência de bit. Isso evita artefatos já por construção na modulação, mas isso é uma boa prática, nem sempre é assim. Então, para aquela mesma sequência 1, 0, 1, 1, 0, tem aqui 2 exemplos de
forma de onda, uma para bit 0 e outra para bit 1. O que muda entre eles? No primeiro caso, a frequência de bit, a frequência do bit 0 é igualzinha, né, à frequência da portadora. Nesse outro caso, a frequência da portadora, né, do bit 1 é o dobro da frequência de bit. Tá? Mas lembrando que isso muda só no caso de você pensar assim, a nível de banda, porque de qualquer jeito o que vai te dar a taxa de transmissão é o período de bit, é a frequência de bit, independente de como é que seja a frequência da portadora. Tá? Então isso é só, lembra lá, para que a gente faz modulação? É para tirar da banda base e deslocar nas estações, na banda que está reservada para aquele tipo de transmissão. Tá? Então, lembrando lá do rádio FM, está lá perto de 90 MHz, e tem, independente do tipo de dado que você vai transmitir. Então, pensando lá no rádio analógico, tá? Fala tá entre 0 e 4 kHz, e a gente escuta entre 0 e 20 kHz, assim, se tiver um ouvido muito bom lá de um nenenzinho quando acaba de nascer. Mas a frequência lá da portadora tá lá em cima, em muitos, né, kHz ou alguns megahertz para AM, para FM, que é na ordem aí de 90 a 100 MHz. Tá? Então, o que limita a taxa de transmissão é a frequência de bit, não a frequência da portadora. Tá? E aqui é a frequência da portadora referente ao bit 0, e aqui a gente vai pensar em frequência da portadora referente ao bit 1. Mas nos dois casos, a frequência de bit é igualzinho, já que cada bit possui o período de 10 microsegundos. Qual é, então, a frequência de bit? 1 dividido por 10 micro. Vai ficar aí para o aluno interessado colocar isso em bits por segundo. Então, agora, seguindo aquela sequência, para primeiro bit, entre 0 e 4, está aqui o símbolo, entre 4 e 8, está aqui o símbolo, entre 8 e 12, e 12 e 16 são 2 bit 1, por fim, bit 0. Na modulação PSK, o que muda é a fase. Então, se a gente for lembrar lá de fase, é o deslocamento da onda base em relação ao eixo horizontal. Então, isso é fase, mas o ciclo completo fica no mesmo lugar. Tá? Então, aqui, como a gente está falando de só duas possibilidades, é comum que uma fase seja igual a 0 e a outra fase seja 180 graus, ou uma fase seja φ0 e a outra fase seja φ0 mais 180 graus, ou π radiano. Tá? Então, a diferença de fase entre o símbolo 0 e o símbolo 1 é 180 graus. Então, está aqui a mesma sequência. E aqui teve um problema na apostila, mas o bit 0 está com fase 0. Então, aqui, ó, esse aqui é o bit 0. Fase 0 e o dobro da frequência em relação à frequência de bit. Símbolo 1, fase 180 graus ou π radiano. Então, bit 0 começa no pico, termina no pico. Bit 1 começa no vale, termina no vale. Então, a diferença de fase entre esses dois símbolos é 180 graus. Então, aqui, bit 1, bit 0, bit 1, bit 1, bit 0. É mais do mesmo. Então, fica aqui para o aluno interessado fazer esses exemplos. A solução está aqui na apostila. Essa apostila vai estar aí na descrição do vídeo, ainda que ela esteja com alguns erros precisando melhorar, conforme
eu melhorar a apostila, o link vai ser o mesmo, só vai atualizar a apostila. Então, aqui a solução, vou passar rapidinho se você não quiser baixar a apostila, quiser pausar o vídeo, tá? Mas eu não vou explicar. Aqui é um probleminha só com a formatação, mas o resultado está certo. Mesma coisa para o item C, probleminha na formatação, mas o resultado está certo. E aqui um exemplo completo. O que isso quer dizer? Imagina que entrou num sistema de transmissão digital um sinal analógico. Esse sinal analógico passou pelo conversor AD, de analógico para digital. E na saída desse conversor analógico e digital tem essa forma de onda aqui. Que a única coisa que a gente tem de informação é o codificador é do tipo polar, não retorna a zero. Ou seja, entre 0 e 2, a gente está vendo que está valendo 5 volts. Entre 2 e 4, está valendo menos 5. Entre 4 e 6, está valendo 5. Entre 6 e 8, menos 5. Entre 8 e 10, vale 5. Entre 10 e 12, vale 5 também. O que dá a entender que o período de bit é 2 milissegundos. Então, aqui a gente tem só que continuar olhando. Ó. E além disso, é informado que é desejado que a frequência da portadora seja o dobro da frequência de bit. Então, como não tem nenhuma informação sobre qual é o período de bit, além dessa forma de onda, tudo indica que aqui a gente tem bit 1, bit 0, bit 1, bit 0, bit 1, bit 1. Então, o período de bit, 2 milissegundos. Então, aqui tem 3 tipos de modulação digital. FSK, ASK, PSK. No FSK, a amplitude é 5 volts, cosseno de N mais 1, onde N ou é 0 ou é 1. Quando N for igual a 0, ou seja, bit 0, aqui vai ser 1, 1 vezes ômega C, onde ômega C é o dobro de ômega B. Tá? Ou seja, em um período de bit, cabem 2 períodos completos da portadora. Quando N for igual a 1, ou seja, bit 1, aqui 1 mais 1 é igual a 2, 2 vezes ômega C, ou seja, vai ser 4 ômega B. Então, em um período de bit, vão caber 4 períodos completos da portadora para o símbolo 1. Símbolo 0, cabem 2 ciclos completos. Símbolo 1, cabem 4 ciclos completos. Na letra B, o que a gente tem na regra de formação é N mais 1 dividido por 2 vezes A. Quando N é igual a 0, 0 mais 1, 1 dividido por 2, 0,5, vezes 5, 2,5. Então, a amplitude do bit 0, 2,5. Isso aqui, quando N for igual a 1, 1 mais 1, 2, dividido por 2, 1, é o próprio A. Então, amplitude para o bit 1 igual a 5. Frequência da portadora é ômega C, que é 2 ômega B. Ou seja, em um período de bit, cabem 2 períodos da portadora. E por fim, aqui para o chaveamento de fase, amplitude 5, frequência da portadora é o dobro da frequência de bit, e a fase para o bit 0, 0 vezes π, 0. Então, fase 0. Quando o bit é 1, fase π. Então, quando o bit é igual a 0, começa no pico, termina no pico. Quando o bit é igual a 1, começa no vale, termina no vale. Então, o restante da solução está aqui descrito tudo o que eu falei no texto. Então,
está aqui a sequência, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Agora, símbolo 1, símbolo 0, símbolo 1, símbolo 0, símbolo 1, símbolo 1. Então, aqui toda a formalização matemática do que eu falei. E determinando que a frequência de bit angular é 10 elevado a 3 π radiano por segundo, ou seja, a frequência linear de bit é isso aqui dividido por 2π. Isso aqui é 1000 π radiano por segundo, é 500 Hz. Então, ômega C é o dobro disso, vai dar 1 kHz, 1000 Hz. Aqui toda a matemática, vou deixar aqui para o aluno interessado olhar com detalhes. Temos aqui, então, as duas formas de onda para o bit 0, como eu tinha falado, 5 volts e 2 ciclos completos quando o bit for igual a 0. Quando o bit for igual a 1, já que é FSK, mesma amplitude, cabem 4 ciclos completos. Então, aqui, bit 1, bit 0, bit 1, bit 0, bit 1, bit 1. Só repetir as formas de onda. Então, formalização de tudo que eu falei sobre o item B. Então, está aqui. Amplitude 2,5 para o bit 0 e frequência da portadora, o dobro da frequência de bit. Amplitude 5 para o bit 1 e a mesma frequência, já que no item B é o ASK. Bom, mais uma vez, bit 0, bit 1. E mais uma vez aqui, bit 1, bit 0, bit 1, bit 0, bit 1, bit 1. No caso da letra C, vai ficar totalmente para o aluno interessado, porque ficou faltando a figura de cada símbolo e a figura final. Então, fica aí para você que está me assistindo, você que é muito interessado, vai fazer isso e vai postar aí nos comentários o link para o vídeo no YouTube de você resolvendo a letra C. Fico aguardando o aluno interessado. E, para finalizarmos sobre modulação digital, a modulação M-área, que são enviados mais de um bit por vez. Então, os símbolos são formados por mais de um bit. Tem muitas vantagens para se fazer isso. Tem 4 tipos diferentes de modulação M-área, tipos base, que é MSK, ou seja, só mexe na amplitude. Então, se forem 2 bits de cada vez, 2 elevado a 2, 4. 4 tipos diferentes de amplitude, 4 valores diferentes de amplitude. Se forem 3 bits de cada vez, 2 elevado a 3 dá 8. Então, são 8 símbolos diferentes. Pegou a ideia? Então, MFSK só muda a frequência. MPSK só muda a fase. E, por fim, o MQAM muda tanto fase quanto amplitude. Esse aqui é o que é um pouquinho mais complexo de formalizar matematicamente, mas quando você vê isso acontecendo, fica simples de entender. Então, aqui a sequência binária 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Então, aqui, período de bits, 50 microsegundos. A igual a 100 volts. Frequência da portadora, 10 kHz. Então, aqui, forma de onda do sinal modulado usando os 4 tipos que eu falei. 4 ASK, com essa regra de formação. Então, A dividido por 4, N mais 1. Então, quando N é igual a 0, e se são 4 símbolos, é N igual a 0, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3. Por quê? 2 bits. 0, 0, N igual a 0. 0, 1, N igual a 1. 1, 0, N igual a 2. 1, 1, N igual a 3. Então,
tem aqui a regra de formação. PSK, a regra de formação tem a ver com a fase, então π sobre 2 vezes n. Então, do ponto de vista do PSK, você tem lá o círculo trigonométrico e como tem 4 possibilidades, por isso que é π sobre 2, fatiou em 4 o círculo trigonométrico e cada fase está num ponto diferente com distância de π sobre 2 ou 90 graus entre eles. FSK, então, mesma ideia da regra de formação da letra A, só que em vez de mexer na amplitude, vai mexer na frequência da portadora. Por fim, uma regra de formação um pouco mais complexa, mas em vez de ter só pensando no N, a gente tem o valor I e o valor J, onde o valor I mexe na amplitude, o valor J mexe na fase. A gente tem símbolo que vai mudar amplitude, né, e mantém a fase, e no outro mantém a amplitude e muda a fase. É uma forma de pensar. Então, está aqui toda a formalização matemática desses símbolos. Como são 4 possibilidades de amplitude, a gente tem amplitude 100, amplitude 200, amplitude 300 e amplitude 400. E a gente vai pegar agora aquela sequência de bits e enviar 2 de cada vez. Então, em vez de mandar símbolo 1, símbolo 0, símbolo 0, símbolo 1, símbolo 1, símbolo 1, símbolo 0, símbolo 0, agora os símbolos são formados por 2 bits de cada vez. Então, tem que agrupar de 2 em 2. Então, envia primeiro o par 1, 0, que significa 2. Por isso que vai mandar o símbolo S2. Depois vem 0, 1, por isso que vai enviar o símbolo 1. Depois, 1, 1, símbolo 3. Por fim, 0, 0, enviando o símbolo 0. Na sequência é símbolo 2, símbolo 1, símbolo 3, símbolo 0. Então, se pegasse a mesma sequência e enviasse de 3 e 3, teria que ver qual é o tipo de símbolo, mas era outra regra de formação, e seria o 8ASK. E assim por diante, você pode estar pensando, poxa, mas aquela sequência tão curtinha, como é que eu vou agrupar tantos bits? Pensa agora num arquivo de áudio, tá? Que tem uma taxa comum, por exemplo, de 64 mil amostras, que tem 8.000 amostras por segundo, codificado com 8 bits por amostra. Pegou a ideia? 8.000 amostras por segundo, 8 bits por amostra. Isso dá 64 mil bits por segundo. Então, em 1 segundo desse áudio, você vai ter 64 mil bits. Caramba, dá para agrupar de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, do jeito que você quiser. Porque o mais comum é ir até 128, talvez 256, tá? Então, 256 ASK, 256 PSK, e isso já dá os símbolos muito pertinho um do outro, está fora do escopo dessa disciplina, mas você colocar isso no espaço de representação de bits, tá? Então, no nosso caso, agora do FSK, então agora no nosso caso do PSK, como pegou o círculo trigonométrico, dividiu em 4, você tem um símbolo que tem fase 0, o outro símbolo que tem fase π sobre 2, o outro que tem 2π sobre 2, ou seja, π, e o outro 3π sobre 2. Fase 0, fase π sobre 2, fase π, fase 3π sobre 2. Lembre da sequência. Símbolo 2, símbolo 1, símbolo 3, símbolo 0.
mesma ideia. E note que antes cada bit era de 0 até 50, como a gente manda 2 por vez, está indo de 0 até 100, de 100 até 200, 200 até 300, 300 até 400. Agora, o caso FSK, temos símbolo 0, 1 ciclo completo. Símbolo 1, 2 ciclos completos. Símbolo 2, 3 ciclos completos. Símbolo 3, 4 ciclos completos. E na sequência, símbolo 2, símbolo 1, símbolo 3, símbolo 0. E agora, para o nosso QAM. Então, a gente tem 2 possíveis valores para amplitude e 2 possíveis valores para fase. Então, símbolo 0, que vai ser I0, J0, a gente tem amplitude 200, fase 0. Símbolo 1, que é o 0, 1, tem amplitude 200, fase π. Símbolo 2 vai ter amplitude 400, fase 0. Por fim, símbolo 3 vai ter amplitude 400, fase π. Então, símbolo 0, amplitude 200, fase 0. Símbolo 1, amplitude 200, fase π. Símbolo 2, amplitude 400, fase 0. Símbolo 3, amplitude 400, fase π. Símbolo 2, símbolo 1, símbolo 3, símbolo 0. Terminamos aqui a nossa aula sobre modulação digital. Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe muito.